Salmo 127, nós vamos ler o verso primeiro apenas. Eu quero falar com você hoje sobre o trabalho de Deus e o trabalho do homem. Salmo 127, verso primeiro diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos ver mais uma vez? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Uma das aulas que a gente tem no seminário teológico é a aula de homilética. Homilética é a arte de falar em público. A gente aprende nessa matéria como é que você prepara, por exemplo, um sermão, uma mensagem. E essa aula vai desde a roupa que você deve vestir, a correção de gestos, enfim, é sobre falar em público. E eu me lembro que uma das coisas que meu professor de homilética me ensinou no seminário foi o seguinte: quando você estiver se preparando para pregar, prepare como se tudo só dependesse de você. Então, mergulhe a cabeça na Bíblia, busque comentários, leia quantas versões você for capaz de ler, leia livros a respeito, enfim, se entregue de corpo e alma para aquilo que você vai fazer, converse com pessoas, como se tudo aquilo só dependesse de você, busque a Deus, enfim. Daí ele me disse assim: só que na hora que você for pregar, na hora que você for entregar a mensagem, entenda que tudo depende dele. Se prepare como se tudo dependesse de você, mas na hora de entregar, entenda que tudo depende somente dele. Esse ensinamento do meu professor no seminário tem muito a ver com esse salmo que a gente acabou de ler, com essas verdades aqui colocadas. Este é um salmo de Salomão, filho de Davi. Porque você vai ver que Deus, ele sempre faz com o homem aliança. E aliança, você sabe, aliança é feita entre duas partes. Uma tem os seus encargos, suas responsabilidades, e a outra parte também tem os seus encargos e as suas responsabilidades. Você vai ver no Novo Testamento, por exemplo, Paulo comparar a igreja com a noiva e Cristo com o noivo, falando de uma aliança que nós temos. Aliança entre Deus e o homem, cada um tem a sua função. E esse salmo de cara, ele deixa explícito duas verdades que eu queria deixar para você. Na verdade, são duas frases. Eu poderia fazer uma oração e a gente ir embora para casa, mas eu vou gastar alguns minutinhos aqui rapidinho com você. A primeira verdade é: existem coisas que eu devo esperar de Deus. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: existem coisas que eu devo esperar de Deus. A gente precisa entender isso, que existem coisas na nossa vida, na nossa jornada, na nossa trajetória, que a gente deve esperar do Senhor. Mas esse mesmo salmo que diz isso, também nos ensina que existem coisas que Deus espera de mim. Repita isso comigo agora, diga: existem coisas que Deus espera de mim. É interessante, uma coisa não anula a outra. Uma parte não anula a outra. Sempre foi e sempre será um trabalho em conjunto. O texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Senhor trabalha, mas tem uma turma aqui também trabalhando, edificando.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor está guardando, mas tem uma sentinela aqui também, cuidando. Você vai ver em toda a Bíblia, quando Deus, por exemplo, faz uma promessa para Noé, ele diz para Noé que algumas coisas vão acontecer, mas que Noé deve esperar algumas coisas acontecerem. Mas Deus também deixa claro para Noé o seguinte: eu espero algumas coisas de você. Construa uma arca, tamanho tal, altura tal, bota a turma para dentro, a turma aqui são os animais, tá bom? Ou seja, Noé pode esperar algo de mim, mas eu estarei esperando algo de você também. Foi assim com Abraão também. Deus encharca o coração de Abraão de uma promessa: eu farei de você uma grande nação. Ou seja, Abraão, pode esperar de mim, eu vou fazer você crescer, se multiplicar, você vai ter uma nação, territórios, terras. Mas tem uma coisa, Abraão, eu espero algo de você: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que eu estou querendo, em rápidas palavras, deixar claro para você, é que a aliança entre Deus e o homem, os mandamentos de Deus para o homem são mandamentos condicionais. Existe essa expressão que você vai encontrar na Bíblia toda, é uma palavra pequena, mas que faz toda a diferença. S-E, se. Se o Senhor, segundo de Crônicas 7,14, Deus está prometendo sarar a terra, perdoar o pecado do povo. Mas antes a palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existem coisas que você pode esperar de Deus, mas existem coisas que Deus espera de você. Diga para quem está ao seu lado isso, diga assim: existem coisas que você deve esperar de Deus, mas existem coisas que Ele espera de você. Diante dessa verdade, dessas duas verdades, eu quero deixar duas dicas para nós pensarmos juntos hoje em você que certamente como eu está construindo algo. Talvez a sua profissão, talvez uma família, talvez um processo de reconstrução na sua vida. Você está edificando algo, um ministério, eu não sei, um escritório, um comércio, um lar, uma casa. Eu não sei, todos nós estamos envolvidos em construir algo. E mais do que isso, a gente quer cuidar desse algo que nós vamos construir. A gente quer guardar, a gente quer que ele esteja protegido. Duas dicas para nós pensarmos hoje à noite. Primeira delas: faça tudo o que estiver ao teu alcance. Vamos repetir? Diga: faça tudo o que estiver ao teu alcance. O texto fala de gente trabalhando numa edificação. O texto fala de pessoas vigiando, protegendo. O mesmo Salomão, em Eclesiastes 9:10, diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E o texto continua dizendo: porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que te chegar à mão para fazer, faça com força, dê o seu melhor, se empenhe, faça com esmero, faça com garra, porque você vai para um lugar onde não tem obra e nem projeto. A ação de Deus, entenda isso por favor, não anula a sua ação. O trabalho de Deus não isenta o seu trabalho. Deus faz e espera que a gente também faça. E de que forma Ele espera que a gente faça? Com todas as nossas forças. Você pode dizer amém por isso? Amém. Deixa eu perguntar algo: você tem promessa de Deus ou não? Amém. Agora eu vou perguntar uma coisa: qual é a sua parte no processo? O que te diz respeito
nesse processo, nas promessas, nos sonhos, nos desejos, naquilo que você almeja, na sua visão a respeito do futuro. Eu estou dizendo isso, gente, porque eu estou, por exemplo, cansado de ver crente que não põe o carro no seguro porque ele diz, é Deus quem me guarda. Já viu isso ou não? Ele diz, não, os anjos do Senhor se acampam ao redor. E eu já vi crente assim tendo carro roubado, mesmo falando que os anjos do Senhor. Uma vez o diabo levou Jesus para o pináculo do templo e falou, por que você não se joga daqui? E citou o Salmo 91 para ele. Falou, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. Pula que os anjos vão te segurar. O que é que Jesus falou para Satanás? Não tentarás o Senhor, teu Deus. Eu vejo o tempo todo gente morrendo, mas se recusando a fazer um tratamento. Tem gente que não toma medicamento, não vai no médico. Ele diz, não, Deus é maravilhoso, Deus vai curar. Quer crescer profissionalmente, mas não estuda. Já viu isso ou não? Deseja ser usado por Deus, mas não se prepara. E, gente, tem algumas coisas que Deus não vai fazer por você. Não é porque Ele não pode, mas é simplesmente porque Ele não vai. Quem aqui tem filho pequeno, ou já teve, sabe do que eu estou falando, e você também já foi pequeno, se não tem, você sabe do que eu estou falando. É todo dia uma labuta para eu botar os meninos para fazer a lição de casa. É só comigo lá em casa ou não? Mais uma casa é assim, amém, 2. Graças a Deus, o resto são tudo anjo em casa, os filhos ficam falando em línguas, é uma bênção. É uma peleja. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei fazer a lição dos meus filhos, não sei? Se eu bato o olho lá, eu sei. Eu poderia fazer também? Poderia. Eles iam gostar se eu fizesse ou não? Mas eu faço. Por que eu não faço? Porque eu não gosto dos meus filhos? Porque eu quero o mal deles? Que eu quero ver eles sofrendo? Não! Porque eu quero trabalhar no caráter deles. Eu quero que eles se tornem responsáveis por aquilo que ele faz. Hoje mesmo um deles chegou para mim, deitado, e falou assim, pai, eu não achei meu livro. Eu falei, e deitado aqui você vai achar. Eu falei, ou você espera que eu vá procurar o seu livro? Ele tem 7 anos. Eu falei, sabe por quê? Porque hoje à noite eu vou pregar, e eu não posso passar isso para ninguém, é responsabilidade minha. Eu daqui a pouco estou indo para a igreja lá me preparar. A sua mãe tem um monte de coisa para fazer, já saiu fazer as coisas. Fulano, sua avó está trabalhando, não sei o quê. E você? É você que tem que fazer suas coisas. É responsabilidade. Daí você vai falar, Aquiles, você não tem coração? Será mesmo? Deus, Ele, antes de trabalhar através de nós, Ele quer trabalhar em nós. E é por isso que Ele diz, é responsabilidade sua. Vai lá e faça. Agora, para que isso aconteça, irmãos, a gente precisa vencer pelo menos 3 coisas para agir, fazer a nossa parte. A primeira delas é vencer as nossas tentativas frustradas. Muitas vezes a gente deixa de agir por uma simples coisa. A gente já agiu e não conseguiu. A gente já tentou e não deu certo. A gente já se empenhou e o resultado foi nulo. Então a gente fala, não. Então pronto, eu já tentei, eu fiz a minha parte, mas deixa eu dizer algo a você, o fato de você ter tentado uma vez não significa que da próxima você não vai conseguir. Entenda, a mulher hemorrágica, a Bíblia diz que ela tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada, não é verdade? Mas a história dela não começa no toque na orla das vestes de Jesus. A história dela começa quando ela descobre que tem hemorragia e procura vários médicos, a Bíblia diz, disponibilizando tudo que ela tinha. O que eu quero dizer para você é que a cura dela, o milagre dela, o processo de vitória dela, não começou aqui, começou aqui atrás. Da primeira vez que ela se levantou e foi atrás de um médico,
Da primeira vez que ela se mobilizou e diz, não, eu vou fazer alguma coisa, eu preciso sair dessa situação. Tentativas frustradas. Ela bateu em tantas portas, mas ela não desistiu, foi até o fim, até que a cura chegou. Eu pastoreei uma pessoa que durante 7 anos tentou entrar em medicina, numa faculdade. Eu estava a ponto de dizer que ele nunca perguntou minha opinião, mas se ele perguntasse, falar, nego, chegou a hora agora de você vai vender pipoca, qualquer coisa, velho. 7 anos. 7 anos já, pô. 7 anos já, é que ele que se sustentava, ele tinha lá um negócio que ele vendeu e... Mas no 8º ano ele entrou, se formou. Primeira vez que eu preguei, hoje eu não sou essas coisas ainda, mas olha, a primeira vez que eu preguei foi uma coisa horrível, 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 horrível. Horrível, eu falei 2 minutos e eu já tinha falado tudo. Pelo menos eu fui curto, né? Rápido. O duro é quando é ruim e é comprido. Mas eu fico pensando, poxa, imagina se eu tivesse parado, tivesse me frustrado, falado, não é para mim, não dá. Não é porque não deu certo uma vez, que não vai dar certo outras vezes. O autor aos Hebreus diz, tendes necessidade de perseverança. Perseverança é uma necessidade. E quem sabe Deus trouxe você aqui hoje à noite só para você ouvir isso. Que é necessário você tentar de novo. Bater de novo. Ligar de novo. Tocar de novo. Porque o Senhor certamente é o Deus que abençoa e honra a nossa perseverança. Segunda coisa que a gente precisa vencer para agir, para fazer a nossa parte, nós estamos falando sobre fazermos tudo aquilo que estiver, o que é o nosso alcance, aquilo que dá para eu fazer, aquilo que dá para eu fazer comigo. Preciso vencer as tentativas frustradas. Segundo lugar, eu preciso vencer a minha apatia. Diga isso comigo, diga apatia. E aqui eu quero que você preste atenção, porque é uma linha muito tênue agora, porque normalmente nós que somos da fé, que estamos num ambiente religioso, e eu confesso a você que eu tenho que lidar com isso diariamente, em aconselhamento, em visita, e há anos, a gente normalmente chama de apatia, de falta de ação, de inércia, o seguinte, eu estou esperando no Senhor. Já ouviu isso? Não. Você está apático, de braço cruzado, inerte, não age. Você vai falar para a pessoa, e aí? Ela diz, não, estou esperando em Deus. Estou esperando em Deus, é o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. Então, eu estou ali. Eu já vi gente endividada, por exemplo, está vendo a vida financeira ir para o ralo. Para o ralo. Juros comer, banco, agiota, e não faz nada para mudar. Não tem coragem de baixar o padrão, tem coragem de arrumar um segundo emprego, não tem coragem de fazer nada. Não, Deus vai fazer um milagre. Eu vou lá na igreja, eu vou fazer uma corrente e, e Deus vai, os corvos de Elias vão levar provisão lá na minha casa. O cara fica apático. Ele não faz nada, ele está vendo a vaca ir para o brejo. Mas ele fica com as mãos atadas. E pior, ele chama isso de fé. Ele chama isso de esperança. Ele chama isso de confiança em Deus. Eu já vi pessoas com casamento desmoronando, mas levando a peça de roupa para o pastor ungir. Tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com uma ação, com um milagre. Vocês dois vão sentar igual 2 adultos, olhar um na cara do outro, se perdoar, conversar a mesma língua, parar de rivalizar. Você já viu casais que um compete com o outro dentro de casa? Não. Já viu? Não. Aí você diz, não. Aqui. Pastor, unge aqui. Nossa, a coisa está feia lá em casa. Isso é inércia. Isso é apatia. Isso é falta de ação.
E daí a gente fala, não, o Senhor vai fazer. Entra na minha casa. Deus fala, eu estou querendo entrar, mas dá uma acertada aí antes, porque eu não entro em bagunça, não. Gente, eu já vi, eu vou abrir um parênteses aqui, eu já vi casais, por exemplo, terem um problema de saúde, a mulher, por exemplo, tem um problema de saúde na área sexual. Tem uma questão, eles vão para a lua de mel, os dois se guardaram para o casamento, chega lá, eles não conseguem ter o ato sexual. Por quê? Existe uma questão médica. Ela precisa ir num ginecologista, precisa ir num coisa, não conseguiram ter a atitude sexual. Aí voltam, como se nada tivesse acontecido, frustrado por dentro, os dois, o cara, ela, servindo a Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, passa um mês, passa 2, 3, 4, passa ano, não tem uma relação sexual o casal. Daí diz o seguinte, por que o Senhor vai no médico, Cristo? Procura um especialista, conversa, mas não, a inércia. Será que eu estou falando grego aqui ou não? Estão entendendo o que eu estou falando, né? Mas a inércia diz não, mas Deus tudo pode. Exato, Ele pode, você também pode algumas coisas. Faça aquilo que está ao seu alcance. Faça aquilo que é responsabilidade sua. Em nome de Jesus. E, gente, isso é perigoso, sabe por quê? Porque a gente fica chamando essas coisas, que são a nossa parte de fé, e as coisas não vão acontecer, porque Deus, eu já falei, Ele pode fazer, Ele pode, como a lição das crianças, mas Ele não vai fazer, porque Ele quer forjar em nós um caráter, etc. E daí sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar frustrado. Tem um monte de gente na igreja frustrado, com bronca de Deus, não é? Não, Deus também, Deus tudo pode, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Eu creio, eu já falei para vocês, eu cria que eu não ia ter dente do siso, mas na hora que apareceu eu precisei ir no dentista. Meio chateado, mas fui. Agora, aquilo, você não cria que Deus podia, sim, sair o dente um dia? Eu creio, até câncer vai embora, AIDS, mas eu creio também que tem dentista que arranca. O problema, gente, é que tem muita gente sofrendo por causa de coisas assim, pequenas. Ou às vezes que é um estilo de vida da pessoa. Ela vai prorrogando, ela vai deixando para Deus coisas que estão sob a sua responsabilidade. Aliás, existem gente que pensa teologicamente em cima da sua inércia, em cima da sua apatia, em cima da sua preguiça, para não dizer preguiça. Por exemplo, eu me lembro de um pregador que eu vi ele inúmeras vezes, é um cara que ele nunca trabalhou na vida, nunca, até hoje ele não trabalha, ele não faz nada. E eu me lembro dele contar inúmeras vezes, ele nunca quis pastorear uma igreja, nunca nada. Ele queria ir pregar num lugar, alguém dava 200 merréis para ele vendia lá as fitinhas dele, ia no outro não sei aonde, vendia mais 100 conto, botava no bolso, baiar mesmo, que é bom nada. E papá, vai para não sei o que lá, e papá, e vai. Essa vida está cheio dessa gente por aí. E eu me lembro dele contar uma historinha sempre de uma pessoa que estava necessitada, claro, estava necessitada, ele está pensando com a cabeça dele, que não faz nada o dia inteiro e tal, mas era uma irmã, uma serva de Deus, que amava Deus, como ele também amava Deus, e estava um dia no quintal da casa, na área da casa, orando, Deus, preciso pagar minhas contas, mas claro que precisa pagar. Apareceu um cachorro com um pacote de dinheiro na boca. Daí eu me lembro que ele contava essa história, daí ele falava assim, quantos podem glorificar o Senhor? E tinha uns bestas que davam glória a Deus ainda. Mas aquilo, você não acredita que um cachorro pode trazer dinheiro na boca? Cara, eu acredito que o mar vermelho abriu, mas eu acredito que as pessoas podem trabalhar também. Eu acredito que as pessoas podem fazer sua parte também. Ou não, gente? Ou não? Então, e eu vejo isso o tempo inteiro. Lembra que eu dei o exemplo aqui, que alguém me falou de um pastor que orava e as pessoas emagreciam? Tem crente atrás desse homem até hoje.
Aqueles, mas você não crê? Creio, mas eu creio também na gente se educar, mudar nossos hábitos, cuidar, enfim. São coisas que Deus não vai fazer para a gente. Eu já vi crente assim doido. Não, eu conheço uma irmã, não sei aonde, em Jabuticabal, que apareceu dinheiro na conta dela. Às vezes o gerente, alguém depositou errado e dá testemunho. Irmãos, eu não acredito que para Deus me abençoar, Ele precisa prejudicar uma outra pessoa. Pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça, gente. Então, faça a sua parte. O que é que te cabe fazer? O que é que está na sua alçada? Quem está entendendo, por favor, diga amém hoje à noite. Eu não estou perguntando se você está gostando ou não, só estou querendo que você entenda. Porque é mais fácil, às vezes, a gente escolher o caminho da inércia. Sim ou não? E cruzar os braços e dizer, não, Deus vai fazer. É o tempo todo gente chamando de preguiça, fé. Você vai ver, praticamente todas as ações sobrenaturais da Bíblia exigem uma movimentação humana. Uma vez Deus interrompeu uma oração de Moisés. Porque tem hora na vida que não é momento de orar, é momento de agir. Moisés começou a orar, Faraó, você imagina Faraó aqui com os cavalos. Eu não sei imitar cavalo, gente, desculpa. E tal o exército todo, pocotó, 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 acho que fica melhor, né? Então a galera toda, milhares, com escudo, espada, lança em Moisés. Crendo em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus falou, você ficar orando aí, sua casa vai cair, nego, marcha. Marcha, por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha ação. Ação, os 10 leprosos foram atrás de Jesus, Jesus falou, vão até o sacerdote. A viúva foi atrás de Eliseu, ele falou, pede vasilhas emprestadas aí para todas as vizinhas. Josué tinha uma batalha, Deus falou, dá a volta nas muralhas aí em Jericó 7 vezes. O cego vai até Jesus, Jesus diz, lava-te no tanque de Siloé. Deus age na vida de quem age. Diga aí para o seu vizinho, diga, Deus age na vida de quem age. Amém ou não? Deus age na vida de quem está em movimento. Você nunca vai ver Deus chamar uma pessoa desocupada na Bíblia. Nunca. Nunca. Eliseu está cuidando lá dos bois, das juntas de bois. Gideão está malhando trigo no lagar. Moisés cuidando do rebanho do sogro. Davi no pasto com as ovelhas do pai. Pedro, Tiago e João no mar da Galileia. Mateus está na coletoria de impostos, porque Deus não luta por quem não luta. Vou repetir, Deus não luta por quem não luta. É necessário ter coragem de lutar. Você quer que o seu negócio prospere, seu comércio prospere? Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam, mas você edifica também. Você arregaça a manga, você vai ver no verso de número 2, está falando, inútil vos será levantar de madrugada. Está falando que é inútil se o Senhor não estiver junto. Mas não está falando, não levante de madrugada, não trabalhe, não repouse tarde. Não, não é isso. Está falando, se empenhe, se esmere, dê o seu melhor na sua área, naquilo que você faz, faça com todas as suas forças. Em nome de Jesus, nunca mais chame de procrastinação esperança. Sabe o que é procrastinação, né? Deixar para amanhã. Quantas pessoas têm essa síndrome do um dia, né? Não, um dia, e ela vai empurrando com a barriga a vida e chama isso de esperança. Quando, na verdade, isso é algo nocivo. Procrastinação. Deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. Em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui hoje pronto para agir. O que é que tem a ver com você? O que é que está na sua mão para fazer, ao seu alcance para fazer? Em nome de Jesus, vença as tentativas frustradas. Vença. Talvez você já tentou algumas vezes. Não tem problema, tente de novo em nome de Jesus.
Talvez você já, sabe, ficou muito tempo parado, que em nome de Jesus você se coloque em ação. E a terceira coisa e última coisa aqui, que muitas vezes nos segura para agir, são as nossas justificativas. Repita comigo, diga justificativas. O que é justificativa? Você sabe o que é, não sabe não? É aquela ladainha que a gente fica contando para a gente mesmo. Nos liberando das atitudes que a gente precisa ter. Então, todos nós temos coisas que nós precisamos fazer. Sempre que você fica contando para você uma história, sempre que você fica conversando, porque eu não sei você, eu converso comigo mesmo. Você conversa mesmo ou não? Não, imagina, você não merece isso. Não, que isso, você já passou dessa fase. Não, que aquilo, não, se eu fosse você, eu não sei o que lá e tal. A gente é tudo meio doido mesmo, a gente faz isso escondido, né? São as nossas desculpas. São as nossas desculpas. A gente se agarra nela. É uma mentira que a gente conta para a gente mesmo. Eu devo fazer isso, mas... Aí começa lá daí, eu não faço porque isso, porque aquilo, eu não faço porque está calor, eu não faço porque está frio, eu não faço porque eu não tenho não sei o que lá, eu não faço por isso, eu não faço por aquilo. Tudo isso são desculpas, são justificativas. Normalmente as nossas desculpas estão ligadas a três situações, e eu preguei ano passado uma mensagem sobre vença as suas desculpas. Eu anotei essas três só para a gente lembrar. A primeira delas, a gente dá desculpa relacionada às nossas origens. Lembra-se de Gideão? Deus chamando Gideão para uma obra, o que é que Gideão falou? Eu sou menor, casa do meu pai, minha tribo é menor, papapá. E muitas vezes a gente não faz o que deve ser feito, não muda o que precisa ser mudado, não corrige o que precisa ser corrigido, por quê? Minha família, minhas origens, o que é que eles vão pensar, da onde eu vim, papai era assim, mamãe era assim também, meu tio não sei o que lá, eu tenho um primo que não... Daí, na hora de dar uma desculpa, ele arruma um primo de 4º grau. Já viu? Não, eu tenho um primo que aconteceu isso com ele também. E papapá, e papapá, e papapá, e papapá. Eu me lembro, eu nunca me esqueço, já dei esse exemplo aqui, eu tinha um rapaz internado na casa de recuperação, que falava o seguinte para mim, uma vez eu vi ele virar um vidro de álcool na minha frente, quase que eu caí de costas, álcool de cozinha mesmo, virou assim, num gole, tocava na igreja junto com a gente, morreu de cirrose. Ele falou assim para mim, sabe por que eu sou assim? Com lágrima no olho. Minha avó molhava a chupeta na pinga e me dava. Vovó. Então, porque vovó fez isso, eu destruo minha vida. Então, porque papai fez isso, eu arrebento com a minha vida. Porque eu sofri um abuso X ou Y, daqui para frente, eu vou aceitar isso como um karma, me agarro nessa desculpa, e minha vida vai ser um lixo até o final. Eu só tenho essa vida e eu vou fazer dela um lixo por causa de uma coisa que aconteceu comigo lá atrás. Quando você se agarra a uma justificativa, sua vida não anda. Não faz o que deve ser feito. Não age como deveria agir. Então, irmãos, eu não sei você, mas eu também queria ter nascido num berço de ouro. Você queria ou não? Deve ser bom, não deve não? Eu quando vejo aquela família real inglesa, eu olho e falo, meu Deus, eu não sei, eu sinto que ali era o meu lugar. Eu sinto isso. Mas não foi. Eu acho que minha vida ia ter dado uma impulsionada, assim, eu ia sair um pouco mais na frente. Mas ficar agarrado às suas desculpas, às suas origens, não vale a pena. A outra coisa é a falta de recursos, é outra justificativa que a gente fica. Não, eu não tenho condições, eu não sou a pessoa ideal, eu não estou pronto, eu não estou preparado. Moisés deu essa desculpa. Eu sou gago, sou pesado de língua, eu não posso, eu não tenho condições. E quantas vezes Deus está pedindo para a gente fazer algo, Deus está mostrando o caminho, Deus já insistiu com a gente
Não, não, faz outro. Não, comigo não, eu já tentei, não consegui, blá. E a gente fica agarrado a essa justificativa, que é a falta de condições, a falta de recursos. Para Deus, a falta de recurso nunca foi problema. Lembra-se dos 5 pães e 2 peixes? Lembra-se de um pouquinho de azeite? Eu e Deus somos a maioria. Quando você coloca o seu pouco nas mãos de Deus, certamente você terá tudo aquilo que precisa. Talvez a pior de todas as desculpas que a gente dá para não agir, para não fazer o que deve ser feito, é a justificativa de culpar os outros, né? De jogar na costa dos outros. Então, essa aí é a mais velha da humanidade, né? Está desde o Éden. Lembra-se da nossa irmã Eva? Quando Deus chegou para ela, Adão, e aí, Adão? Não foi a mulher que o Senhor me deu. E aí, Eva? Não foi a serpente que me enganou. É a filosofia do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, muitas vezes a gente não age, não faz o que deve ser feito, apoiado numa desculpa. Não, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, ninguém me dá uma mão, ninguém me dá uma força, minha família não me compreende, a igreja não me compreende, não me reconhece. É aquela famosíssima frase, é história para boi dormir. Conhece, não? Eu não estou falando aqui de você, não. Eu muitas vezes já fiquei agarrado a uma desculpa dessa. Falo, não, eu não faço porque também é duro, sozinho, ninguém me apoia, as pessoas também não ajudam e tal. Se eu tivesse pelo menos aí uns 20 comigo, e a gente fica agarrado nessa desculpa de que as pessoas não nos apoiam, de que os outros isso, de que os outros aquilo, que se a gente tivesse mais apoio a gente conseguiria, que a gente está nessa situação porque nos colocaram, e a vida não anda, e a gente não age, a gente não semeia, consequentemente não colhemos. Nada rouba mais o destino de alguém do que o auto-engano. Vou repetir isso para você. Nada rouba mais o destino de uma pessoa. O que é isso? O futuro dela, o lugar onde Deus deseja que ela chegue, do que o auto-engano. O que é o auto-engano? É você contar uma mentira para você mesmo. Ô, gente, vamos ser honestos, só está nós aqui, hein? Não deixa esse negócio vazar, não, e quem está assistindo pela internet também. Só entre nós aqui, eu sei quando eu estou contando uma lorota para mim mesmo. Você também sabe ou não? Me ajuda aí, em nome de Jesus. Mais alguém ou não? Eu sei quando eu devo fazer uma coisa e não faço. Eu sei que essa inércia, que essa corda me segurando, é uma desculpa para eu agir. É uma desculpa, é uma justificativa. Jogo a culpa no governo, jogo a culpa no país que eu moro, jogo a culpa nos políticos, eu jogo a culpa... O que mais tem no mundo? O mundo já passou de 7 bilhões de pessoas, tem bastante gente para a gente jogar a culpa, né? Mas, na verdade, quando Deus te chamou, Ele só precisava contar com a sua fé, com a sua obediência. Você não precisa sair fazendo uma pesquisa de opinião pública. Eu já vi pessoas falando, por exemplo, já vi pastores, gente falando, estou querendo começar um trabalho, Deus falou, mas ninguém me ajuda. Mas não é você que vai começar. Mas Deus não falou para você? Então vai. Deus te ajuda. Deus te abençoe. É gostoso ter ajuda dos outros, gente. Eu já fui ajudado, eu já fui apoiado, eu já apoiei pessoas. É mais fácil, a jornada se torna mais leve. Mas é sempre assim? Nem sempre é assim. E a gente vai ficar esperando o apoio dos outros para fazer o que deve ser feito? Não. Que em nome de Jesus a gente saia daqui hoje partindo para a ação. Partindo para a ação. Talvez você não tenha tudo, mas passo a passo. Poxa, você tem um ideal, você tem
uma meta, uma promessa. Deus falou para você que vai te exaltar na sua profissão, sei lá, você sonha em ser concursado, alguma coisa, em chegar a um cargo alto. Pelo amor de Deus, faça a sua parte. Estude, busque os meios, aprenda, se especialize. A gente diz, não, eu queria andar, mas, nossa, academia eu fui ver ali, embaixo do coisa ali, quase R$300, e o personal trainer cobra mais não sei quanto, vai ficar 500 conto, vai na Exalc, Cristo. Anda na rua, de graça, e dá os 500 aqui de oferta na igreja, ajudar a obra de Deus, ou abençoa seu pastor. Amém, eu aceito em nome de Jesus. Mas a gente fica com essa lorotinha nossa, que essa conversa é historinha para boi dormir, gente. E eu estou dando esse exemplo, mas isso serve para tantas áreas da nossa vida. Não, eu não volto a estudar. E a história de eu não tenho tempo? Alguém aqui já contou essa mentira para você mesmo ou não? Eu não tenho tempo. Vai falar com o João Dória que você não tem tempo. Vai falar com ele. Vai falar com o Silvio Santos que você não tem tempo. Cara, a gente se agarra numa mentira e não faz o que deve ser feito. E eu termino dizendo a segunda parte da mensagem, que a gente não precisa se preocupar muito, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Porque a gente normalmente gasta mais tempo preocupado com aquilo que a gente não pode fazer, não é verdade? Não, mas não vai dar, porque não sei. Aí você fica pensando naquilo que você não pode fazer. Mas a segunda coisa é essa: confie que Deus fará tudo aquilo que não estiver ao teu alcance. Primeiro faça tudo aquilo que estiver ao teu alcance. Segundo, confie que Deus fará tudo aquilo que não estiver ao teu alcance. Você não pode abrir o mar, mas você pode começar a marchar. Você não pode derrubar as muralhas, mas você pode dar 7 voltas e Deus vai derrubar. Você não pode ser curado de lepra, mas você pode mergulhar 7 vezes nesse rio e o Senhor vai te purificar como purificou Naamã. Você não pode pagar essa dívida enorme, mas você pode ir pedir vasilhas vazias para as suas vizinhas e confiar que a bênção da multiplicação vai acontecer na sua vida. Você não pode ressuscitar um defunto, mas você pode tirar a pedra. E o Senhor, como gritou na frente do túmulo de Lázaro, Lázaro, vem para fora, vai fazer isso, e coisas que estavam mortas na sua vida vão começar a brotar de novo, em nome de Jesus. Confie, aquilo que você não pode fazer, Deus certamente fará. Eu teria aqui, irmãos, dezenas de testemunhos para dar para vocês, que acontece o tempo inteiro na minha vida, que acontece o tempo inteiro nessa igreja, de coisas que Deus fez. A gente trabalhou, a gente se empenhou. Por exemplo, hoje eu estava vendo, está lá uma lembrança do Facebook, a reforma daqui. Exatamente 1 ano atrás, nós estávamos metade aqui, com a turma. Quebramos. Isso a gente pode fazer, pode ou não? Deus mandou gente de baciada. Triplicou o tamanho da igreja. Da São José para cá, então, nem se fala. Meia dúzia de gato pingado. O que você pode fazer? Faça. Faça bem feito. Faça conforme as tuas forças. Coloque empenho, coloque garra, coloque determinação. Invista. Vai custar dinheiro, vai custar horas de trabalho, vai custar suor, vai custar crítica dos outros, vai custar, às vezes, as pessoas não compreenderem, vai custar a gente falando mal de você. Rompa com a opinião dos outros, rompa com os críticos, rompa com qualquer coisa. Faça o que você precisa fazer e creia que Deus vai agir em teu favor, em nome de Jesus. Ele diz, eu vou fazer de você uma grande nação, mas por favor, faça a sua parte, saia da tua terra. Eu vou cumprir aquilo que eu prometi.
para você. Eu gostaria de orar por você hoje à noite, em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé. Aleluia.